Bom, então a gente tinha parado aqui nesse ponto, né, para finalizar o conteúdo da parte de conceitos fundamentais, falar um pouquinho sobre tensão superficial. Sempre que a gente tem um líquido em contato com outros líquidos ou gases, né, um fluido em contato com outro fluido ou com uma superfície sólida, tá? Uma interface, na verdade, é desenvolvida e aí esse fluido começa a ter uma ação como se fosse uma membrana elástica que fica esticada, criando uma força de tensão superficial, certo? Aí tem algumas imagens que mostram esses exemplos dessas forças, né? Alguns animais, mosquitos, lagartos que conseguem, inclusive, andar sobre a água, né? A água sobre folhas, ou até você, quando está lavando o veículo, você consegue observar o comportamento da água, formando bolinhas, né? Que ficam sobre a superfície do veículo. E quando você vê alguém nadando também, você observa essa tensão superficial, essa membrana que se forma entre a água e a pessoa, tá? Esse efeito de tensão, né, se dá exatamente por causa da viscosidade, certo? A viscosidade faz com que o fluido tenda a não escorregar, não é o princípio do não escorregamento, e ele tende a continuar vinculado ao fluido ou ao objeto sólido com quem ele está em contato, ok? Essa tensão superficial é o que explica, por exemplo, que quando se você começar a cavar, por exemplo, em algum local, você vai encontrar areia úmida, né, solo úmido antes de chegar na água, porque a água começa a subir por capilaridade devido à tensão superficial, certo? Ela vai penetrando nos caminhos interfaciais devido a essa tensão superficial. Se você colocar, por exemplo, um canudo dentro de um copo ou de uma garrafa, você vai observar que fica no canudo fica um pouco mais alto do que no restante do recipiente, exatamente devido a essa tensão superficial, ok? Se você também puder observar com mais cuidado, quando você coloca água num ambiente que está, por exemplo, um carro sujo, né? Você joga água no carro sujo, ele vai formar uma bolha, tá? Essa bolha vai ter um ângulo menor que 90 graus com a superfície, porque ele quando está sujo, né? Então, aquele ambiente está hidrofílico, ele gosta de água, então ele forma uma condição de molhabilidade. Se você lava o carro e depois passa a cera é uma substância hidrofóbica, ela não gosta de água. E aí você vai ter um ambiente hidrofóbico, portanto a água não vai formar mais um ângulo de 90, menor que 90 graus. O ângulo será maior que 90 graus, certo? E aí você vai ter uma bolha com formato diferenciado. Ele tende até a escorregar mais facilmente pelo veículo quando ele está encerado, ok? Então, o cálculo da força é basicamente a variação de força pela distância, né, por unidade de comprimento, é dado em Newton por metro, ou Joule por metro quadrado, certo? Veja aí, ó, quando o ângulo é menor que 90 graus, a superfície se diz molhada, e quando o ângulo é maior que 90 graus, a superfície se diz não molhada. Esses são os formatos das gotas de água quando a superfície é molhada e não molhada, né? Se você um dia tiver a oportunidade de fazer esse experimento com o carro sujo, com o carro encerado, você vai observar o formato dessas gotas de água, é esse aí mesmo que está desenhado, certo? Aqui também explica por que você tem a ascensão capilar e depressão capilar. A ascensão capilar ocorre para substâncias hidrofílicas, no caso água. A depressão capilar ocorre para substâncias hidrofóbicas, por exemplo, mercúrio, né? Se você fizer o experimento do canudo que eu falei, colocar o canudo dentro de um copo com mercúrio, né? Mercúrio puro, tá? Porque uma vez eu fui falar isso, me pegou mercúrio cromo, que é um remédio, né? Que hoje em dia não se usa mais, mas ele tinha em casa. Foi fazer, mas aquilo ali não é o mercúrio. O mercúrio é acinzentado. O mercúrio cromo que ele falou é meio avermelhado, né? Então, o mercúrio mesmo, que é meio acinzentado,
meio prateado, ele vai ter esse formato aí que vocês estão vendo na imagem, tá? Depressão capilar, né? Por quê? Porque ele não molha, né? Ele tem a característica de não molhabilidade. A força necessária para manter essa curvatura capilar será igual ao peso da estrutura do fluido que está sendo seguro por essa estrutura da tensão, certo? Se você quiser calcular, né? Eu não vou cobrar isso de vocês na prova, certo? Mas aqui está a equação, caso você precise um dia desenvolver o cálculo da tensão superficial, ok? Para calcular, por exemplo, a altura da coluna, você pode calcular conhecendo o diâmetro do seu canudo, né? E as informações como densidade do fluido e assim por diante, certo? E a tensão, claro, que será aplicada. Então, aqui tem um gráfico mostrando água e mercúrio, como muda o efeito capilar baseado no diâmetro, né? À medida que você aumenta o diâmetro, a capilaridade tende a desaparecer, ok? Bom, de forma geral, a descrição e a classificação dos movimentos de fluidos, ela pode ser descrita como movimento viscoso e não viscoso. Não viscoso, como o nome já diz, quando a viscosidade do fluido for igual a zero, certo? Isso só vai ocorrer se o fluido não tiver viscosidade. Para que isso ocorra, o fluido não pode ter contato com outro fluido ou com outro ambiente sólido. Então, isso só vai acontecer no vácuo completo, ok? Viscoso, né? E aí, se ele for viscoso, ele pode ser laminar ou turbulento. O escoamento laminar é aquele extremamente organizado, onde as velocidades são muito baixas e o escoamento ocorre em apenas uma direção, né? No escoamento turbulento, o escoamento é geralmente mais rápido. O escoamento não se dá em uma direção só, na verdade, as direções muitas vezes são conflitantes, né? O escoamento pode ser interno ou externo. No escoamento interno, um fluido ele escoa preso, né, a algum sistema, por exemplo, dentro de uma tubulação, de um canal, coisa desse tipo. E no escoamento externo, o fluido escoa por fora de alguma coisa. Então, por exemplo, o escoamento do ar ao redor de um veículo, de um avião, o escoamento da água ao redor de um submarino, de um navio, etc. O escoamento também pode ser compressível ou incompressível. Compressível quando a densidade do fluido pode variar, né? Pode diminuir ou aumentar. E incompressível quando a densidade desse fluido não varia. Em geral, os escoamentos compressíveis ocorrem no ar, né, em gases, e escoamentos incompressíveis em líquidos, ok? O escoamento viscoso e não viscoso é determinado pelo número de Reynolds, lembrando que não existe fluido com viscosidade nula, certo? Entretanto, existem regiões, tipicamente regiões afastadas de superfícies sólidas, onde as forças viscosas são tão pequenas, quando comparadas com as forças inerciais e de pressão, que eu posso dizer que a viscosidade ali não interage. Então, nesse caso, eu posso considerar que o escoamento é não viscoso, certo? Então, por exemplo, lá no centro do oceano, praticamente não tem escoamento viscoso se comparado com o escoamento inercial e com o escoamento de pressão, ok? Num fluido não viscoso, o perfil de velocidade é uniforme. E imagine se você promover a inserção de uma placa plana paralela à correnteza de uma velocidade uniforme de um fluido. Você vai promover essa alteração no comportamento da velocidade que vocês estão vendo aqui, ó. A velocidade deixa de ser uniforme, ela passa a ter interferência. Isso aqui é o que a gente chama de camada limite, tá? A camada limite representa nada mais nada menos do que o intervalo, né, a camada em que algum objeto ou alguma interferência age sobre a velocidade que era uniforme de um fluido, alterando essa velocidade, ok? Então, por exemplo, qual é a camada limite de ação de um prédio para a velocidade do ar que
circunda uma cidade. Aí você tem que estudar a que distância do prédio o ar tem sua velocidade afetada, né? E aí você faz esses estudos para determinar as camadas limite, ok? Existe um experimento chamado experimento de Reynolds para determinar se o escoamento é laminar ou turbulento, certo? Depois vocês podem pôr no YouTube experimento de Reynolds, com esse nome aí, Reynolds, tá? Vocês vão ver o experimento. Basicamente, você pega um corante, né, e vai fazer com que ele passe por um tubo que está jogando o fluido com uma certa velocidade. E aí ele vai controlando a velocidade, mostrando que até uma certa velocidade o fluido segue só uma dimensão. Essa única dimensão mostra que o escoamento é laminar. Aí tem uma fase que ele começa a querer passar por uma fase de transição e finalmente ele começa a mostrar que tem uma direção preferencial, mas ele começa a migrar em outras direções. Seria mais ou menos o fluxo, por exemplo, numa BR, né? Existe uma direção preferencial, mas você tem carros cortando para as outras direções. Esse escoamento seria o escoamento turbulento. No escoamento turbulento, as trajetórias das partículas elas não são totalmente unidimensionais, embora uma dimensão seja preferencial. Já no escoamento laminar, o escoamento unidimensional é o que ocorre, né? Não tem escoamento nas outras dimensões, certo? O escoamento incompressível ele tem variações de massa específica que a gente pode considerar desprezíveis, geralmente líquidos, e o escoamento compressível tem variações de massa específica que são consideráveis. Em geral, a gente considera escoamentos compressíveis o escoamento em gases, principalmente aí quando você tem altas velocidades, né? Escoamento que se dá com aviação, por exemplo, geralmente você trabalha com escoamento compressível, principalmente quando você ouve assim a velocidade Mach 1. Mach 1 significa que você já está trabalhando com a velocidade do som, né? Mach 2 é 2 vezes a velocidade do som, e assim vai, né? As mudanças de pressão e de massa específica são relacionadas por uma propriedade física chamada módulo de compressibilidade, que é dado por essa equação abaixo, que é o gradiente de pressão dividido pelo gradiente de densidade dividido pela própria densidade, certo? Esse módulo de compressibilidade, ele dá a relação entre a pressão e a densidade e dá uma ideia do quanto o seu fluido é compressível. Aqui tem um exemplo mostrando o número de Mach, né? Ele tende a se aproxima, quando se aproxima de 1, a relação, né, o escoamento passa a ser subsônico, depois, quer dizer, Mach menor que 1, o escoamento é subsônico, igual a 1 ele é sônico, acima de 1 ele é supersônico. E quando ele passa de 4, 5, ele já passa a ser hipersônico, ok? Que já é escoamento já em velocidades de foguete. Existem escoamentos na Terra mesmo, de foguetes, que chegam a Mach 30, tá? Escoamento interno e externo, como eu falei, o escoamento interno, o fluido percorre dentro de um objeto e o escoamento externo, o fluido percorre por fora do objeto. Aí alguns exemplos para vocês verem, né? Um veículo, um aerofólio. Aqui tem um exercício que mostra o uso de diagramas, né? Quando você vai para a indústria, você usa bastante diagramas e gráficos, tá? Então aqui tem um exemplo, ó. O óleo sai 30, que é um tipo de óleo, né? A 100 graus Celsius, escoa através de um tubo de aço inoxidável com 12 milímetros de diâmetro. Qual será a densidade relativa e o peso específico do óleo? Aí depois tem, se o óleo descarregado do tubo enche um cilindro graduado com 100 ml em 9 segundos, o escoamento é laminar ou turbulento. Então vamos lá. Primeiro, qual será a densidade relativa e o peso específico do óleo? Então, aqui embaixo tem um diagrama que dá a viscosidade dinâmica, que é a viscosidade absoluta, né? E aqui embaixo tem a viscosidade cinemática de alguns fluidos. Então, viscosidade cinemática, viscosidade dinâmica.
O problema pede a densidade relativa e o peso específico do óleo, certo? Com o que eu tenho aqui, veja só, nesse gráfico eu tenho a viscosidade absoluta que é μ. Nesse outro gráfico eu tenho a viscosidade cinemática que é Ni. Ni é μ sobre ρ, certo? Então, usando esses dois gráficos, eu tenho que tirar o valor de μ do primeiro, o valor de Ni do segundo, e aí, como Ni é μ sobre ρ, tirando Ni e μ, eu posso achar ρ a partir da relação entre esses valores, ok? Então, como o óleo é um SAI 30 a 100 graus Celsius, eu vou tirar primeiro o valor de μ, né? Então, olha só, o óleo SAI 30, vamos procurar o óleo SAI 30, está aqui o nome SAI 30, né? É o terceiro de cima para baixo. E essa curva aqui, ó, é a curva que representa o óleo SAI 30. Temperatura de 100 graus está aqui, ó. Então, eu venho 100 graus, a curva do SAI 30 encontra com 100 graus mais ou menos aqui. Então, o valor de μ é 1 vezes 10 a menos 2 newton vezes segundo por metro quadrado. Aí eu vou lá e anoto 1 vezes 10 a menos 2 newton vezes segundo por metro quadrado. Depois eu vou no valor de Ni. Então, Ni, para o óleo SAI 30, está aqui óleo SAI 30, bem abaixo da glicerina, né? Eu vou encontrar na temperatura de 100 graus Celsius, mais ou menos o valor, um pouco acima de 1 vezes 10 a menos 5. Tá? Vou aqui fazer uma aproximação para 1,3 vezes 10 a menos 5. Então, como Ni é 1,3 vezes 10 a menos 5 e Mi é 1 vezes 10 a menos 2, né? Rho será igual. Ni é Mi sobre Rho. Deixa eu pegar aqui. Aproveitar isso aqui. Ni é Mi sobre Rho, ok? Portanto, eu posso escrever que Rho Rho é Mi sobre Ni. É isso? Como eu tenho o valor de Mi, tá? Que é 1 vezes 10 a menos 2, não é isso? E o Ni, tá? É 1,3 vezes 10 a menos 5. Isso vai me dar 10 a terceira dividido por 1,3, ok? Então, isso dá aproximadamente, cadê? 1000 dividido por 1,3. 770, né? Aproximadamente 770 quilogramas por metro cúbico, tá? Então, veja, eu podia ter procurado no Google, etc., mas qual o problema de procurar no Google? É que na indústria você vai lidar com óleos reais, certo? Então, o óleo SAI 30, você pode até medir lá a viscosidade cinemática, a viscosidade absoluta e determinar o ρ. Não necessariamente vai ser o valor tabelado. Por isso que é importante que você saiba fazer esse tipo de manobra que a gente acabou de fazer aqui. Usar os diagramas ou até o valor determinado em laboratório lá para você calcular um outro valor, ok? Então prestem atenção e muitas vezes você pode usar esses artifícios, ok? Bom, alguma dúvida sobre isso aqui? Não. Então, seguindo. Agora a gente vai começar a falar sobre estática dos fluidos, tá? Sobre estática dos fluidos. Então, vamos falar sobre a equação geral da estática, forças hidrostáticas, impulso e estabilidade.
Bom, a gente viu que o fluido é uma substância que se deforma continuamente, ela escoa mediante a ação de uma força de cisalhamento, e que o fluido em repouso tem ausência de tensão de cisalhamento, apenas tensão normal estará presente. Então, o que a gente estuda em estática de fluidos é pressão, porque é a tensão normal, certo? E qual é a aplicação? Calcular as forças sobre objetos submersos, determinar forças desenvolvidas em sistemas hidráulicos, como freios de automóveis, desenvolver instrumentos para medir pressão, etc., e assim por diante. Veja, nos fluidos estáticos não podem estar presentes nenhuma força de cisalhamento. Portanto, eu vou me concentrar aqui nas forças normais, certo? Qualquer força entre o fluido e a fronteira deve agir de forma normal, sempre perpendicular em relação à fronteira. Gravem isso. Estática só trabalha com fluidos, só trabalha com forças normais, ok? Então, para uma condição de equilíbrio, para um elemento fluido, né, em repouso, o elemento estará em equilíbrio se a soma das componentes das forças em qualquer direção for zero. A soma dos momentos das forças no elemento sobre qualquer ponto também deve ser zero. Nos fluidos estáticos, observa-se que a pressão em um ponto fluido apresenta um único valor independente da direção considerada. Ok? Então, veja só. Esse arranjado equacional todinho aqui, né, é para descrever o teorema de Pascal. O que é que Pascal queria mostrar, né? Pascal queria mostrar o seguinte: se você imagina a pressão aplicada por uma unidade de área, pressão, né, por unidade de área, nada mais é do que força, certo? Então ele quis descrever que o somatório de forças é igual a massa vezes aceleração é igual a zero para um corpo permanecer em repouso. E aí esse somatório de forças ele fez a pressão sobre o fluido multiplicado pela área de contato, certo? Então tá aqui, ó, a pressão Px, né? Px, tá? Delta Y, delta Z. Assim como aí ele pegou o PS, ó, ele pegou o PS aqui e descreveu sobre essa área delta Z, delta S, ok? E aí pegou o seno de θ para poder trabalhar com a força na direção similar ao PX, né? E aí ele disse que PX é igual a PS. O que é que ele quis dizer com isso? No mesmo fluido, numa mesma altura, o fluido apresenta pressão igual. Então, se você está numa piscina, né, com o mesmo fluido, você está a 2 metros de profundidade e outra pessoa está a 2 metros de profundidade, vocês vão estar submetidos à mesma pressão, né? Ele fez esse cálculo para a direção X, para a direção Y, para todas as direções, e ele encontrou que as pressões eram as mesmas, certo? Depois, ele pegou e considerou as forças de campo. Lembram da gravidade, que a gente tinha deixado meio de lado até agora? Aí ele pegou a força de campo. A força de campo aqui será gravidade vezes a massa. O elemento de massa, ele converteu em densidade vezes volume, GdV, certo? E o dV, ele pegou e transformou em dx, dy, dz, ok? Daí, ele levou esse somatório de forças de campo e forças superficiais para um elemento diferencial, né? Quando ele aplicou no elemento diferencial, aí ele fez o seguinte: ele considerou que a pressão crescia da esquerda para a direita, de trás para frente e de baixo para cima, certo? E aí ele fez o gradiente de pressão da esquerda para a direita, depois ele fez o gradiente de pressão de trás para frente e o gradiente de pressão de baixo para cima, considerando depois a pressão vezes a área. Então ele fez, na verdade, a força, né? Então veja só, o que é que ele está fazendo aqui, ó? P menos dP dy sobre 2. P é a pressão no ponto O, ponto central aqui, certo? Menos dP dy sobre 2, nada mais é do que o gradiente de pressão na direção para a esquerda, é menos. Dx dz é a área nessa face aqui. Então, quando eu faço essa pressão aqui, P menos dP dy, é a pressão nessa face, vezes a área dx dz. Desse lado aqui, eu faço P mais dP dy, então é a pressão nessa face,
vezes dx dz, que é essa área, certo? Quando eu faço esse menos esse, né, vai sumir os dois p's e vai ficar apenas dp dy dx dz, ok? Isso vai aparecer nas três direções, só que aí depois eu vou aplicar aqui uma expansão numa série de Taylor e, lógico, eu vou considerar apenas até o primeiro termo, porque do segundo em diante ele se torna muito pequeno, né, as derivadas. Com isso, eu vou cancelar todos aqueles montes de termos, vai ficar apenas o termo, como eu falei para vocês, dp, dy, Δx, Δz, Δy, certo? Assim como vai ficar dp dx, Δx, Δz, Δy, dp dz, Δx, Δz, Δy. Só que vai aparecer também depois o elemento, está aqui, o somatório das forças nas três direções, só que vai aparecer depois o elemento da gravidade, né? Então, para um fluido incompressível, pressão é constante. Porém, tá? Porém, que é como eu disse para vocês antes, quando eu faço na direção vertical, né, existe uma diferença de nível. Essa diferença de nível vai resultar numa, por exemplo, quando eu mergulho, né, na piscina, a pressão aumenta. Se eu subo, a pressão diminui. Então, minha equação final será isso aqui, ó. P1, que é a pressão lá no fundo, será igual a pressão zero no topo, mais a densidade do fluido vezes G vezes H, certo? Então, dois pontos no mesmo fluido, numa mesma profundidade, terão a mesma pressão. Esse é o chamado princípio de Steven. E a pressão aumenta quando aumentamos a profundidade, certo? A equação geral da estática é nada mais nada menos do que essa simples equação aí. P1 é igual a P0 mais ρGH. Mas e se fosse o inverso? Se eu estivesse no fundo da piscina e de repente eu subisse, qual seria a minha pressão? Exatamente, vocês viram lá em Física 2. Qual seria a minha pressão no topo? Pressão no topo seria a pressão do fundo menos a densidade G e a altura que você subiu. Então, o segredo da equação geral da estática é: você começa de um ponto, quando você conhece a pressão, aí faz igual a. Você quer saber a pressão de determinado ponto, é igual a pressão num ponto que você conhece, mais se você descer no fluido, certo? ρGH. E se você subir no fluido, menos ρGH. Basicamente isso. Não tem nenhum segredo, certo? Então vamos pensar aqui, primeiro, de forma mais conceitual, depois a gente pensa em alguns exercícios, certo? Olhando para essa figura aí, uma questão de concurso, tá? A figura acima representa 4 recipientes diferentes preenchidos com o mesmo fluido, a mesma temperatura. Sabendo que os 4 recipientes estão abertos para a atmosfera, conclui-se que as pressões no fundo dos recipientes X é maior que no fundo dos demais recipientes, Y é maior que no fundo dos demais recipientes, Z é maior que no fundo dos demais recipientes, W é maior que no fundo dos demais recipientes, X, Y, Z e W são iguais. Alguém já respondeu no chat aí, eu nem vi. São iguais, né? Por quê? Que a pressão só depende da altura. Da altura, né? Então, todos eles têm a mesma coluna de fluido. Então, o que interessa é a coluna para a pressão. Agora, se eu perguntasse a vocês qual deles está submetendo a base a uma maior força, qual seria? W. Somente a base? W? Como é? Que tiver a menor área aí, né? Menor área ou maior área? Na verdade, o que tiver maior volume, não, professor? Não, o volume, porque você vai para a equação. Força é o quê? Massa vezes aceleração. Mas nesse caso será pressão vezes Vezes a área.
vezes área. Como a pressão é igual para os quatro, quem tiver maior área vai estabelecer maior força na base. Então, X é quem está estabelecendo maior força na base do meu recipiente. Certo? Agora, a maior concentração pontual de força aí está lá em W. Entendi. Certo? Professor, A maior tensão seria em W. Pode dizer. seria dizer que em X eu tenho uma maior força na base e em W eu tenho maior pressão por área na base, é isso? Maior concentração pontual de força, digamos assim. Por exemplo, se Na verdade, eu acho que Y, Z e W, eles têm a mesma base. Pelo menos no desenho me parece isso. Então, eu poderia dizer que os três têm a mesma concentração pontual de força. Entendido. Embora, como vocês já colocaram aqui, o peso de W me parece maior, né? Porque o volume dele é maior. Certo? Bom, então eu posso, caso o fluido seja, olha, eu fiz essa consideração aqui apenas, né? Eu vou pegar agora a mesma equação. Imagine que eu vou partir da minha equação original, ela é essa aqui, ó. Tá aqui, ó. Integral de dp é igual a menos ρg integral de dz, tá? Inclusive, essa equação aqui, eu tirei o ρg da integral, mas na verdade eu devo fazer com ela aqui dentro, porque tanto o g como o ρ podem variar com a altura também, certo? Então, a minha equação original é integral de dp é igual a integral de menos ρg dz, ok? E aí eu preciso ver se tem variação, se não tem. Por que eu estou dizendo isso? Se eu pego um gás, por exemplo, que a variação de densidade, né, ela é função, por exemplo, da pressão e da temperatura, eu posso substituir pela equação dos gases ideais e eu posso resolver o meu problema fazendo a seguinte substituição. No lugar de ρ, eu escrevo P sobre RT, e aí eu vou escrever, no lugar ali de ρ, P sobre RT, vou escrever minha equação nova agora como integral de dP igual a integral de menos P sobre RT G dz. Aí o P vai passar para cá, eu vou ficar com o logaritmo natural de P2 sobre P1 é igual a menos G sobre RT, Z2 menos E1, né? Daí você tira o comportamento e a relação de pressão e temperatura para gases, por exemplo, na altura, certo? Então, por exemplo, é possível determinar para o planeta Terra, né, a relação, deixa eu só ver uma coisa aqui, tá? É possível determinar para o planeta Terra a relação de altura, ok? Com pressões e temperaturas para a atmosfera. Se vocês observarem, eu sei que esse gráfico não está muito bacana, mas se vocês observarem, vocês vão ver o seguinte. Vocês vão ver que a elevação da Terra, né? Aqui está em quilômetros, ok? Vocês vão ver que até 10 quilômetros, a temperatura do ar, ela tende a ir diminuindo. Ela começa uma temperatura média de 15 graus e vai diminuindo até uma temperatura de 56 graus e meio negativos Celsius, ok? E aí de 11 a 20 quilômetros, né, mais ou menos de 10 mil a 20 mil metros de altitude, você vai ter uma temperatura que é meio que uniforme. Temperatura uniforme tem uma vantagem para nós aqui, certo? E aí é o que explica, por exemplo, o fato de que a maioria dos aviões comerciais viajam nessa altitude aí, né? Por quê? Temperaturas constantes garantem densidades constantes. E aí, como com a densidade constante, o avião tem mais estabilidade. Certo? Na velocidade de voo de cruzeiro, o avião precisa de estabilidade. Ele não precisa tanto estar com as turbinas acionadas no máximo, né? Ele precisa de estabilidade. Então, em geral, você levanta voos comerciais, né? Ele vai na turbina acelerada até chegar mais ou menos a 10 mil, 11 mil, 12 mil metros.
e aí depois ele apruma o voo, e aí ele segue até mais ou menos começar a descer de novo, né? Mantendo essa altitude, porque ali ele tem maior sustentação, devido à estabilidade que a densidade garante para ele, porque não muda de estabilidade, né? Então é por isso que os voos comerciais viajam mais ou menos essa altura aí, 10 mil, 11 mil, né? 12 mil, 13 mil. E aí eu pergunto a vocês, por que não 18 mil? 15 mil? Ô, professor, aí, para que eu ia subir mais, se já é constante essa temperatura, eu vou aumentar só o gasto de combustível para subir uma altura sem Perfeito. necessidade. É puramente econômico. Para que eu vou gastar combustível se já é seguro viajar a essa altura, né? Mas aí eu pergunto a vocês, por que tem alguns aviões que viajam a 10, outros 11, outros 12, outros 13? Tem 4 altitudes. Agora sim, essa aqui, essa... Professor, tem alguma coisa a ver com quantidade de carga? Não. O professor teria... Além da disponibilidade do tráfego aéreo, eu acho que é a questão da densidade do ar, né? A densidade tem que ser acima de 10 mil por causa da densidade do ar, né? Agora, eu estou dizendo a vocês que tem 4 faixas: 10 mil, 11 mil, 12 mil e 13 mil. São 4 faixas. Diga aí, Flávio. Eu acho que seria pela densidade do fluxo dos aviões. Para determinada altura, determinado tipo de voo, sei lá, comercial, por exemplo. Ou internacional, já é numa altura maior. Não sei, talvez eu chutaria que seria por isso. É uma mistura disso. A segurança, certo? Então, o que acontece? 10 mil voos regionais, locais ou nacionais, ida. 11 mil voos regionais, locais ou nacionais, volta. Porque senão você tem choque. Que a rota é a mesma, certo? Então, para evitar choques, lembram do Legacy que bateu no avião da Gol? O que aconteceu ali? O pessoal os pilotos americanos não ligaram o transponder e ainda viajaram na altitude errada. Então, eles chocaram porque eles estavam voando na altitude que era de ida, quando na verdade deveriam estar na de volta, certo? Então, existe uma altura, por exemplo, quando você, não lembro agora de cabeça, mas você desce é 10 mil e quando sobe é 11 mil, certo? E para voos internacionais, aí você aumenta 2 mil para cada. É 2 mil na descida, 12 mil na descida e 13 mil na subida, alguma coisa assim, certo? Então é só uma questão de segurança mesmo. Porque você garante que você vai ver o avião, mas não no contrafluxo. Você vai ver você se aproximando dele, dá tempo de desviar, se houver alguma aproximação, certo? É só questão de segurança. Então, economia para não subir mais, mas você precisa manter suas faixas, né? Por causa da questão do tráfego mesmo. Do tráfego, né? Bom, uma informação que essa aqui é crucial, sabe? É saber o que é pressão absoluta e o que é pressão relativa e o que é pressão atmosférica, certo? Pressão atmosférica é a pressão que você mede na atmosfera normal. É claro que depende do lugar. Por exemplo, a pressão atmosférica na cidade de São Paulo é menor do que a pressão atmosférica em Natal, porque São Paulo está a 700 metros de altura em relação ao nível do mar. A pressão atmosférica no Aconcagua ou no Himalaia é menor do que em São Paulo, que é menor do que em Natal, certo? Mas para nós vamos considerar que a pressão atmosférica é uma atmosfera, que é a pressão ao nível do mar. A pressão atmosférica no Mar Morto, por exemplo, né, na altura do Mar Morto, como é mais baixo que o nível do mar mundial, é maior do que a de Natal. Então, depende muito de cada lugar, certo? Mas a pressão atmosférica me dá uma medida da pressão daquele local, certo? Só que nós vamos sempre considerar a pressão atmosférica como sendo igual a 1 atmosfera ou 101.325 Pascal. Isso vai estar nos problemas sempre, certo?
Pelo menos na prova a gente vai dar o valor. Quando você não souber, você pesquisa, mas você vai encontrar esse valor. E o que é a pressão absoluta? A pressão absoluta é aquela em que o nível de referência é o vácuo. Então não existe pressão absoluta menor que zero, certo? Pressão absoluta zero é o vácuo completo, certo? E o que é pressão relativa? A pressão relativa é aquela em que a pressão atmosférica é o meu nível de referência. Qual é a pressão relativa na atmosfera? É zero, porque minha pressão atmosférica é a referência, certo? E a pressão relativa é a pressão que você praticamente mede sempre dentro de tubos, dentro de pneus. São as pressões de fluidos aprisionados, certo? É também conhecida como pressão manométrica, ok? É importantíssima, porque, em geral, na indústria, a gente trabalha com pressões manométricas, tá? Medidas com manômetros. As pressões absolutas são medidas com barômetros e as pressões manométricas com manômetros, ok? Depois vocês podem pôr no Google, no YouTube, vocês vão ver o que é um manômetro e o que é um barômetro. São equipamentos que medem pressão. A diferença é que o barômetro mede a pressão absoluta, ou seja, a referência dele é o vácuo completo, e o manômetro tem como referência a atmosfera. A diferença é só essa entre um e outro, certo? Então, não esqueçam disso. Se eu chego na prova e digo, calcule a pressão relativa ou a pressão manométrica no tubo assim, assim, assado. Aí você calcula e deu um valor negativo. Ok, beleza. Mas se eu digo, calcule a pressão absoluta assim, assim, assado. Aí você calcula e deu um valor negativo. E deixa esse valor negativo lá, feliz da vida. Sua nota na questão será zero. Por quê? Porque você não entendeu o conceito. Agora, se você calcula negativo e coloca a observação, o valor deu negativo, mas a pressão absoluta não pode ser menor que zero, eu vou saber que você entendeu pelo menos o conceito. Vou perceber que você errou nas contas e aí vou descobrir onde é que está o erro nas contas e, claro, não vai levar a questão toda, mas também não vai perder a questão toda. Compreende como é a minha linha de raciocínio na correção de questões? Eu vou observar se você compreendeu os conceitos, certo? E aí o conceito é aquela coisa. O fato de você não chegar na resposta correta não significa que você errou a questão inteira. Eu preciso ver que você compreendeu o conceito, né? Quando eu dava aula de estatística, eu tinha muito disso. O aluno achava a probabilidade maior que 1 e ele me explicava que ele entendia que a probabilidade não podia ser maior que 1. Aí eu considerava alguma coisa da questão, porque eu sabia que ele entendeu o conceito. Aqui é a mesma coisa. E eu faço muito isso, boto muito essa coisa de pedir pressão absoluta ou pressão manométrica para ver se a pessoa entendeu. Inclusive, nas questões eu faço muito o quê? Dou a pressão absoluta e peço a pressão manométrica, que é para você ter que subtrair. Ou dou a pressão manométrica e peço a pressão absoluta, para você ter que somar o outro valor. Por quê? Porque a pressão absoluta é igual à pressão manométrica mais a pressão atmosférica, certo? Sempre. Então tá aqui, mais uma vez, para vocês gravarem bem, ó, pressão absoluta, pressão relativa, certo? O barômetro, eu não vou me ater muito ao equipamento, até porque, dependendo da engenharia que você for fazer depois, vocês vão ter disciplinas específicas de instrumentação, tá? E o manômetro. O manômetro, em geral, ele faz uma comparação com a atmosfera. Então, em geral, ele tem um dos lados aberto para medir para poder dar uma ideia da pressão atmosférica. Ou então ele está relacionado, está vinculado a algum equipamento que me dá o valor da pressão, que é para poder eu ter um ponto de referência, certo? Em geral, a gente chama esse tubo que fica ligado ao manômetro de tubo piezométrico. E essa altura, né, altura piezométrica. A altura deste fluido manométrico me dá a ideia de pressão. Por quê? ρGH, densidade do fluido, vezes a gravidade, vezes a altura, me dá a pressão desse ambiente, certo? Então, por exemplo, aqui eu tenho um fluido cinza, né?
e de repente ele muda o fluido para um fluido manométrico. Aí eu quero saber a pressão no ponto A. Ora, a pressão no ponto A será igual à pressão no ponto 1, pelo que a gente acabou de aprender. Eu não saí do fluido e está na mesma altura. A pressão no ponto 2 será igual à pressão no ponto 1 mais ρGH1. Ó, ρ, densidade, vezes a gravidade, vezes H1. Pressão no ponto 3 será igual à pressão no ponto 2. Por que eu estou dizendo isso? Porque do ponto 2 para o ponto 3, eu ando somente no fluido manométrico, então não muda a minha altura. Tá? Eu não posso dizer que a pressão no ponto 1 é igual à pressão neste ponto. Por quê? Porque eu mudei de fluido. Quando muda de fluido, eu não posso usar essa regra. Mas do ponto 2 para o ponto 3, eu mantenho o mesmo fluido, eu não mudei de fluido. Tá? E o ponto 0, que é esse ponto aberto aqui, ó, é igual ao ponto 3 menos, porque eu subi, ρGH2. Ok? Aqui, o que foi que eu fiz? Eu agora vou somar todas as equações. Então, vou descobrir que PA era igual a P1, P2 era igual a P1 mais ρGH1, P3 era igual a P2, P0 era igual a P3 menos ρGH2. Quando eu somo, PA cancela, ou PA mantém, P1 P1 cancela com P1 aqui. Peraí, rapidinho. P2 cancela com P2, P3 cancela com P3. É porque aqui, na verdade, vai ficar P1 igual... É porque o P0 aqui é que passa para cá, tá? Mas quando você somar tudo, você vai perceber isso aqui. Vai ficar PA igual a P0 mais ρGH2 menos ρGH1. Certo? Vamos ver aqui algum exemplo. Observe a figura abaixo. Está meio pequena, mas eu acho que dá para vocês verem aí. O manômetro ilustrado contém 3 líquidos. Quando P1 igual a 10 kPa manométrico, a deflexão D em milímetros é... Aí ele manda considerar G igual a 10 metros por segundo ao quadrado e dr é igual a densidade relativa. Né? Então, veja só. Ele diz que P1, que é a pressão aqui dentro, é 10 kPa manométrico, certo? E aí ele quer saber qual é o valor da deflexão D, que é esse valor aqui, ó. Aí ele diz que aqui o óleo tem densidade relativa 0,86, essa distância é 50 milímetros, essa distância aqui é 30 milímetros, e aqui é água, portanto, densidade relativa é 1. Mercúrio, densidade relativa 13,6, e aqui é D. E aqui é água de novo com C, 70 milímetros, certo? Então, como é que eu faço para resolver este problema? Veja, eu vou partir aqui para o meu quadro virtual, certo? E aí, eu vou inserir minha equação, ok? Então, vamos lá, ó. Partindo do ponto P1, é sempre um circuito, certo? É sempre fazer um caminhozinho. P1 é igual. Olha só como é tranquilo. Vou voltar lá. Eu parto do ponto 1, certo? E veja, P1 aqui é como se fosse um gás. Então, a pressão em toda essa região aqui, né, é uma só, tá? Ponto P1 e aqui em cima do óleo é a mesma. Aí ele vai começar a descer no óleo, certo? O que é que eu faço? Como eu vou descer no óleo, eu escrevo a densidade do óleo. Então, é igual ao ρ do óleo, ó, ρ do óleo, certo? Vezes a gravidade, vezes o H do óleo, que eu já vou escrever aqui qual é o valor, que é 50 milímetros. 50 milímetros é 0,05 metros, certo? Por que eu deixei positivo? Deixei positivo porque eu estou descendo, tá? Aí vamos lá, seguindo em frente. Eu vou agora para a água. Cheguei na água
eu vou descer de novo, então o sinal de novo é positivo. É 30 milímetros, né? Então aqui, ó, vou copiar para economizar aqui. E aí vou só alterar a rua da água aqui, né? Rua da água. E aqui 30 milímetros, certo? Aí agora, eu já até adiantei um menos aqui, porque veja só, eu cheguei no Mercúrio. Do começo do Mercúrio até o final, eu vou subir D, certo? Então, como eu vou subir D, aí eu vou escrever aqui, ó, Rho do Mercúrio, G, e aí aqui é D. E aí depois eu vou subir de novo a água, né? Portanto, mais um negativo. E se eu não me engano, são 20 milímetros. 70, desculpe. 70 milímetros, certo? Isso será igual, porque agora eu vou chegar no último ponto. Ó. O que foi que eu fiz? Fiz o óleo, fiz a água, fiz o mercúrio, fiz isso aqui. Aí aqui agora eu vou marcar que é pressão atmosférica. Nesse caso, como é pressão atmosférica, eu vou escrever o valor da pressão atmosférica ou vou escrever zero? Por quê, Flávio? Repete aí, professor. Eu estou perguntando, nesse caso, veja só, eu parti daqui de P1, aí desci no óleo, mais ρg do óleo H, do óleo, desci na água, mais ρ da água, G, H da água, subi no mercúrio, menos ρ do mercúrio, G, H do mercúrio, subi na água, menos ρ da água, G da água, G, H da água, é igual à pressão aqui, que é a pressão atmosférica. Aí eu estou perguntando, eu vou escrever que é igual a zero ou que é igual à pressão atmosférica? Flávio disse que era zero. Eu estou perguntando por que eu vou escrever zero. Eu acho que é zero, porque as medidas aqui estão manométricas. E a medida manométrica já é em relação à atmosfera. A medida, né, de P1. É, a medida de P1, desculpa. Mas Então, já como P1 é manômetro, pode dizer, Pedro. não vai ser em ATM, não mesmo, professor? Já que teoricamente o tubo aí está aberto para a atmosfera. Está aberto para a atmosfera, mas como P1 é dado já manométrico, qual é o valor manométrico da pressão atmosférica? Zero. Perfeito. Por isso que eu vou escrever zero, entendeu? Então aqui, ó, eu vou escrever pressão atmosférica, mas esse valor é zero, na verdade. Vou colocar entre parênteses. Esse valor é zero, por quê? Porque eu estou trabalhando com valor já manométrico aqui. Certo? Aí agora eu vou fazer as substituições dos meus valores, certo? Deixa eu copiar aqui a minha equação, né? Então aqui, ó, P1 é dado 10 kPa, então é 10.000, né? Certo? Densidade do óleo. Aí aqui, ó, tem que tomar muito cuidado só para não fazer nenhuma bobagem. A densidade do óleo no problema é dado como 0,86 a densidade relativa. Aí você vai escrever 0,86 vezes 1.000, que é a densidade da água, certo? Aí vezes 10, que é a gravidade, ele mandou usar 10, vezes o 0,05, que é o minha altura em metros, certo? Aí vem, densidade da água é 1.000, vezes 10, vezes 0,03. Densidade do mercúrio, 13,6 vezes 1.000, pega a relativa vezes a da água, vezes 10 vezes D, menos a densidade da água, mais uma vez, 1.000 vezes 10, vezes 0,07, será igual a zero. Certo?
Aí daqui agora é só vocês operarem matematicamente para achar o valor de D, certo? Não vou encerrar, não vou terminar isso aqui. Vocês podem concluir depois esse resultado aí, ok? O mais importante, veja só, o que é que tem de difícil aqui? É você lembrar que desceu é positivo, subiu é negativo. Se eu trabalho com pressão manométrica, eu faço a pressão atmosférica ser igual a zero, ou se eu tivesse alguma pressão absoluta, eu subtraía o valor da atmosférica. Só isso. O restante é fazer o circuito, não se desviar do caminho. Certo? Ou seja, vem de Caicó para Natal, não para comer pastel em Tangará, passa direto. Certo? Próxima questão. Quando um tanque cilíndrico com 2 metros de diâmetro e 3 metros de altura estiver completamente cheio de água, aí dá a densidade, qual a força total exercida sobre a parede lateral? Dado G igual a... deixa eu ver aqui. G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Certo? Professor, antes do senhor continuar aí, deixa eu tirar uma dúvida. Pode dizer, Flávio. Essa força total que ele explica aí sobre a parede lateral, ela não deveria depender da altura, não? Porque eu estou fazendo um comparativo com, por exemplo, aquelas questões de como é que chama? Teve uma questão que eu lembro que o professor mostrou lá em Física 2, que era tipo assim, uma parede de uma barragem. E ele mostrava lá que quanto mais profundo, maior era a força tentando derrubar aquela barragem. Tanto é que o desenho da parede ela ficava parecendo uma curva de uma função quadrática. Isso. A gente vai ver barragem mais na frente e vai ver exatamente isso, certo? Aí o que eu fiz a comparação na minha cabeça foi que provavelmente a força isso. A força ela aumenta com a coluna de fluido. Tá? Vamos fazer o seguinte, a gente volta para essa questão depois, quando a gente chegar em barragem. Certo? Vamos trabalhar só com a equação geral de estática por enquanto. Ok? Tá. Então vamos lá. Medidores de pressão, manômetro diferencial. O que é o manômetro diferencial? É a mesma coisa do manômetro, só que agora eu parto de um ponto A, como eu partia antes, e chego num ponto B onde eu conheço a pressão. Então não tem nada de muito diferente do que a gente acabou de fazer. A única diferença é que agora, em vez de igualar a pressão atmosférica, eu vou igualar uma pressão B que eu conheço. Certo? Então, vejamos isso aqui. A figura a seguir mostra um manômetro diferencial onde o fluido M é água, o N é óleo e o fluido manométrico é mercúrio. Então ele diz, sabendo-se que H1 é igual a 0,3 metros, H2, 1,2 metros, H4, 0,4 metros, ou 0,2 metros, e que a diferença de pressão entre os pontos M e N é igual a 16 kPa, qual é o valor da altura H3 expressa em centímetros? Certo? Então vamos ver. Olha só. Eu quero encontrar informações entre os pontos M e N. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer o circuito de M até N, certo? Então, para fazer o circuito de M até N, eu vou inserir minha equaçãozinha. Então, P no ponto M, ok? Aí, olha só como é simples. PM. O meu fluido M é água. O meu fluido que está em M é água. Eu vou descer na água a altura H1, certo? Então, como eu vou descer na água, será mais, parto de PM mais rho da água G H1.
Tá vendo? Agora deixa eu copiar isso aqui. Aí, sigamos. Vou descer no mercúrio. Vocês concordam que eu estou descendo do ponto 1 até o ponto 2? Então, vou descer H2. Então, como é descer mais... Opa, peraí. Mais... Aí, só trocar aqui, mercúrio... pelo ponto 2. Ok? Aí, veja, entre os pontos 2 e 3, vocês concordam que eu não mudo de fluido e não mudo de altura, eu não preciso trabalhar com essa altura H4. Do ponto 3 até o ponto N, eu vou subir no óleo, certo? Então, como eu vou subir, é menos. Menos o ρ do óleo GH3. Certo? E aí, como eu chego no ponto M, será igual ao ponto PN. Opa. Certo? Deixa eu subir aqui um pouco para ficar aparecendo bem a equação. Ô, professor. Percebem? Eu fiz o circuito, né? Escrevi a equação toda, ok? Aí vamos à leitura de novo. Sabe-se que H1 é 0,3 metros, H2 é 1,2 e H3 e H4 é 0,2 metros. Que a diferença de pressão entre os pontos M e N é igual a 16 kPa. Qual a altura de H3? E aí ele dá aqui a massa específica da água, do mercúrio e do óleo. E a gravidade 10. Agora, veja. O que é que eu não conheço aqui? Eu não conheço H3. Não conheço PM e não conheço PN, mas conheço PM menos PN. Certo? Conheço a diferença entre eles, né? Então, eu posso escrever PM menos PN, tá? Isolar esse ρ do óleo GH3 aqui, né? De forma que eu vou ficar com a seguinte equação. Deixa eu escrever aqui. Vamos lá. Trago todo mundo para cá. Ok. Então, esse ρ do óleo G vai acabar ficando aqui embaixo. Certo? Aqui vai aparecer esse H3 igual. Vai ficar PM menos PN. Mais ρ da água, tal. Isso aqui some. Certo? Vai ficar isso aí. PM menos PN, mais ρ da água, GH1, mais ρ do mercúrio, GH2, sobre ρ do óleo, G. Né? E aí é só substituir os valores. Certo? Então, você vai encontrar também aí o valor de H3. Ok? Vejam que também, depois que você faz a equação, né? O grande segredo para a equação geral da estática é você escrever a equação correta. Depois não tem mais erro, não. Assim, dificilmente você erra, porque é erro de calculadora, né? Ok? Manômetros inclinados. O que é que acontece com o manômetro inclinado? Vocês lembram que eu falei que é ρGH? Então, se é ρGH,
E geralmente, quando a gente pega o manômetro inclinado, a gente quer pegar a medida inclinada. Eu não posso pegar a medida inclinada, eu tenho que pegar a medida inclinada vezes o seno do ângulo para poder pegar, na verdade, a altura vertical, certo? Então, vou trabalhar sempre com o valor desse Lzinho aqui, mas multiplicado pelo seno deste ângulo de inclinação aqui, certo? Então, vocês vão ver na lista que eu vou colocar, tem exercício, inclusive, com manômetro inclinado, ok? Alguns outros medidores de pressão que existem, né? A medição de pressão por tubos graduados, apesar de bastante simples, pode ser pouco prática quando se deseja medir altas pressões ou valores que oscilam muito, porque esses equipamentos aí, eles não têm uma estabilidade muito boa na medida de pressão. O manômetro de Bourdon, eles são manômetros baseados na alteração da curvatura originada num tubo de seção elíptica pela pressão exercida no seu interior. Essa seção elíptica, né, ela tende para uma seção circular com aumento da pressão no interior do tubo, levando a para que o tubo ele forme tipo uma língua de sogra, né? Ele se desenrola formando uma língua de sogra, tá? À medida que a pressão é relativa, à medida que a pressão é relativa, uma vez que o exterior do tubo está sujeito à pressão atmosférica, ele tem uma medida, ele olha para a pressão atmosférica, ele mede com a pressão atmosférica, então ele dá uma medida manométrica. Os transdutores de pressão também são dispositivos utilizados nessas medições, fornecem uma grandeza de saída, a qual tem uma relação especificada com grandeza de entrada. Eles convertem pressão em sinal elétrico analógico. A pressão aplicada ao transdutor de pressão produz uma deflexão do diafragma que causa deformação aos sensores. Essa deformação produzirá uma alteração da resistência elétrica proporcional à pressão. Aqui eu tenho um exemplo de um manômetro de Bourdon. Deixa eu só... Pronto, é isso mesmo. De um manômetro de Bourdon, certo? Que é colocado no sistema dado a seguir. Qual é a ideia do manômetro de Bourdon? Ele sempre olha para a pressão externa, certo? Então, vou deixar esse problema aqui para vocês tentarem resolver. Ele não é difícil, certo? Ele é simples. O que é que ele vê? Por exemplo, o manômetro A, a medida do manômetro A, ele vai olhar para a pressão de B, certo? Então, a pressão de A, a pressão manométrica de A, mais a pressão que é dada em B, vai me dar a pressão absoluta em A. Mais a pressão que é dada em C, vai me dar a pressão absoluta total do sistema. Compreendem? Então, se as pressões manométricas P de A, P de B e P de C forem, respectivamente, 3, 2,8 e 2, sabendo que a pressão atmosférica é 1 atmosfera, qual será a pressão absoluta no recipiente A? Tá? Então, se A é 3 e B é 2,8, basta você somar as duas, você vai ter a soma da pressão se só existisse A e B. Certo? Então, ele quer saber qual é o valor da pressão total desse sistema. Né? Basta que você some tudo e ainda soma a pressão atmosférica. Simples assim. Esse é o manômetro de Bourdon. Certo? E veja, isso cai em concurso. Né? Ok? Bom, com isso a gente encerra o conceito, lógico, de teoria geral da estática, equação geral da estática. Eu vou deixar para falar sobre a parte de empuxo e barragens nas próximas aulas. E aí depois deixar umas 2 aulas aí só para exercício, para a gente fazer bastante exercício, para vocês irem para a prova bastante exercitados, certo? Essa primeira prova, gente, é sempre uma prova que as pessoas se enganam muito, porque vocês já viram muita coisa do que a gente está vendo aqui, aí vocês vão para a prova pensando que está tranquilo, não sei o que, e às vezes acaba se dando mal, né? É a chance também de ir bem, tá? Então, vão exercitando. Eu vou tentar postar amanhã já a lista de exercícios já dessa parte de equação geral da estática, tá? E outra coisa, essa turma não está com 100 alunos, não sei se vocês já viram aí, mas o Google Meet não vai mais permitir gravação. Eu estou tentando ver aqui uma forma de
continuar gravando as aulas para disponibilizar, tá certo? Sem mudar do Google Meet, mas a gente tá a partir do dia 30, a gente não vai mais poder fazer isso, certo? Então, só para vocês ficarem atentos aí, que talvez precise mudar de aplicativo. Talvez precise mudar para o Microsoft Teams. Eu vou tentar não mudar, porque eu sei que vocês já estão habituados com o Google Meet, tá? Alguém está querendo perguntar alguma coisa aí? Eu sei, eu tô organizando exatamente para usar o OBS. Uso o OBS em paralelo com o Google Meet. Mas eu vou ter que preparar também o Teams, porque nas próximas turmas com mais de 100 aí, eu vou ter que usar o Teams, né? Não tem como. Porque o Google Meet vai proibir turmas a mais de 100 também. Tá complicado esse negócio, tá? Mas é isso mesmo. Alguma pergunta que vocês queiram? Alguma coisa? Não? Então, gente, boa semana. Quinta-feira a gente se encontra, certo? Diga aí, Com Levi. relação ao horário para tirar dúvidas, tá no Cigar, tem no Cigar? Na verdade, eu tinha deixado exatamente para a gente combinar aqui, se precisar entrar um pouco antes das aulas, né? Mas eu posso ficar entrando um pouco antes, se vocês quiserem, ou a gente pode combinar um horário. Como a maioria de vocês, eu acho que trabalha, é muito ruim tentar botar um horário durante o dia. Então, eu não sei se pensar num horário um pouco antes da aula e tal, ou mandar e-mail. Acho que uns 15 minutos antes da aula tá de boa. E a gente pode, porque muita gente já saiu, né? A reunião acabou, eu acho, aí Tá. muita gente deve ter saído. Acho que Eu vou fazer o seguinte, eu vou postar na turma, então, como a aula começa às 19, eu vou postar na turma que eu fico entrando tipo 18h30, para quem quiser tirar alguma dúvida aí, é só chegar às 18h30, a gente fica discutindo aí. Pode ser. Certo? Ok. Já a partir de quinta-feira. Ok, então. Até mais. Então tá, valeu. E aí, professor? Eu fiquei sabendo aí que os caras mandaram o presidente mandou uma lei aí ordinária para redução de 20%, né, dos serviços nas universidades federais.